Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas. Professor Thiago Hatz aqui falando com vocês. E essa semana a gente vai ter uma aula diferente aqui no SP com você. A gente vai conversar um pouco sobre um aspecto mais revisional dos conteúdos que a gente trabalhou nas últimas semanas. Isso é um processo importante para a gente retomar, né, algumas características aí, do conteúdo que a gente está trabalhando nesse momento. Então, me acompanhe, porque eu vou trazer alguns aspectos, usando alguns tópicos que eu acho que podem ser interessantes para a gente entender esse momento histórico que a gente está estudando. A gente vai fazer uma revisão, então, a partir desse Brasil do golpe e da ditadura civil-militar. E a gente já começa, então, sempre lembrando que a gente faz uma distinção na história de golpe para revolução, que a gente não pode perder de vista, porque muitos chamam 64 de revolução. Mas 64 não é uma revolução por duas razões. A primeira é de que é um movimento que é feito por agentes do próprio Estado, políticos, militares, com o apoio de pessoas da sociedade civil, é fato. Empresários, cidadãos, a classe média apoiou muito fortemente, né, este golpe. Mas os agentes principais do golpe são os políticos e os militares que estão viabilizando o golpe de acontecer. Então, ele acontece dentro do próprio Estado, certo? E o outro elemento que faz disso um golpe é que ele não é feito para provocar mudanças, e sim para evitar que mudanças sejam feitas. A gente sabe que o Brasil vinha numa crise política desde a renúncia de Jânio Quadros, com a dificuldade que João Goulart teve para assumir o poder, e João Goulart passa a ser frequentemente acusado por parte dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, né, de ser um comunista, de estar colocando em risco a democracia no Brasil. Havia já esse temor, o Brasil vai virar Cuba, né? Esse já era um discurso que existia na época. E João Goulart, na prática, assustava alguns setores da sociedade, porque ele era, de fato, tido como um personagem político mais radical. João Goulart, ele tinha sido ministro do Trabalho, então ele representava para muitos setores da sociedade o braço radical do getulismo, do trabalhismo. E a UDN, né, que era o principal partido de direita conservador brasileiro, a UDN sempre teve como principal adversário o trabalhismo brasileiro de Getúlio. Então havia já, desde 45, depois 54, tentativas sucessivas de colocar em andamento, de fato, um golpe no Brasil, para tentar colocar fim ao ciclo do trabalhismo brasileiro. E isso só vai ser possível em 64, de fato. Em 45, Getúlio renuncia, em 54, Getúlio se suicida. Nas duas vezes, ele consegue criar situações políticas que evitam esse golpe. Em 64, ele vem. Por que é uma ditadura civil-militar e não uma ditadura só militar? Por causa do financiamento e do apoio do empresariado brasileiro, na sua grande maioria, né, a esse processo. Há uma grande parcela da sociedade brasileira, isso é importante dizer. Houve apoio popular, sim, ao golpe naquele período. Né? A famosa marcha das famílias, né, com Deus e pela pátria, né, essas marchas, que eram marchas que saíam nas ruas para dizer não ao comunismo. Né? Mas se você observar historicamente, não havia de fato uma ameaça comunista. João Goulart era trabalhista. O que ele propunha eram reformas que países capitalistas tinham feito. Reforma agrária, os Estados Unidos fez logo após a sua independência, né? Reforma educacional e outras reformas. A própria palavra já diz, reforma, né? Enfim, de qualquer forma, João Goulart então é deposto, não oferece resistência, e os militares se elegem prometendo, se elegem não, né? Chegam ao poder prometendo convocar eleições. O principal líder da oposição, Carlos Lacerda, né, que já era adversário do Getúlio há muitos anos, ele ficou muito feliz, porque ele já imaginava que seria ele, líder da oposição, o grande beneficiado por essas eleições que viriam. E a gente vai ver que não. As eleições vão acabar não vindo, os militares vão ficar 21 anos aí no poder. O Carlos Lacerda, inclusive, vai acabar na oposição. Isso é uma coisa muito interessante de se ver.
Então, essa ditadura civil-militar, como que ela se institui? Por meio de atos institucionais, que vão caçar os direitos políticos de várias pessoas tidas como inimigas do regime, vai instituir em alguns momentos, como a gente vê o AI-5 em 1968, a censura prévia, a suspensão do habeas corpus, ou seja, o direito da pessoa responder em liberdade um determinado tipo de processo. Então são muitas liberdades e muitas coisas que vão ser prejudicadas dentro desse processo que a gente está vendo aí, que é o processo da ditadura civil-militar que o Brasil vai viver nesse período. Tá? Eu queria fazer um destaque aqui especificamente sobre os generais. Né? Então a gente tem Castelo Branco chegando ao poder, né? Ele é seguido por Médici, Geisel e Figueiredo. Né? São os 4 presidentes militares que o Brasil vai ter nesse período aí. Cada um com as suas características, né? Obviamente. Castelo Branco era até tido como um homem mais moderado, né? Mas é no seu governo que inicia então esse processo dos atos institucionais. O Médici, que vai ficar muito famoso porque era considerado um general linha dura, e é no seu governo então a edição do AI-5. O AI-5, que é o ato institucional número 5, que é o mais forte, é o que coloca o Congresso em recesso, é o que institui a censura prévia, caça o habeas corpus, né, gera uma série de proibições, com sempre o argumento de evitar a subversão, o terrorismo, o comunismo. Esse argumento sempre estava sendo utilizado para instituir e caçar liberdades nesse período. Tá? Lembrando que os generais eram eleitos durante a ditadura pelo chamado colégio eleitoral, que era o Congresso. Não havia eleição direta para presidente. Então você votava para deputado, mas em algumas cidades, que eram consideradas cidades de segurança estratégica, de segurança nacional, nem isso tinha, né? Não tinha nem eleição para prefeito, por exemplo. Os prefeitos eram eleitos, eram escolhidos, né, pelo governo, por aquelas cidades eram consideradas cidades de segurança nacional. Então eram muitas formas de você garantir a manutenção do poder pelos militares nesse período. Então os generais no poder aí foram se revezando. O Brasil vivia um bipartidarismo, as regras, né? Então você tinha a Aliança pela Renovação Nacional, a ARENA, que era o governo dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, que era o partido de oposição, o MDB. Até uma brincadeira, né, que o pessoal fala que era o partido do sim e o partido do sim senhor, né? Porque nesse sistema bipartidário, embora houvesse a oposição, não havia um grande espaço, né, para uma oposição de fato, até porque havia muita repressão. Isso é algo que a gente já viu aí. Nesse período aí vai se instituir tortura, né, o chamado DOPS, Departamento de Ordem e Polícia e Segurança, os doicodes, né, que eram os lugares onde aconteciam as torturas, a Lei de Segurança Nacional, o Serviço Nacional de Investigação. Então foi criada uma série de sistemas para garantir a repressão nesse período histórico aí que a gente está estudando. No final do governo Geisel, no início do governo Figueiredo, que a gente tem um movimento de abertura política que se inicia. Né? A ditadura, a gente viu, ela vive um desgaste muito grande, mas a partir do final dos anos 70, quando o modelo econômico começa, como a gente já estudou, a ruir, o famoso milagre econômico. Né? O Brasil cresceu, mas não conseguiu dividir renda e nem se desenvolver economicamente. Isso gera, então, desigualdade, inflação e grande endividamento. E também há, obviamente, a pressão pela redemocratização do país. O povo está na rua, no movimento pela anistia, ou seja, em busca de uma lei que libertasse os presos políticos, os líderes. Então, no final dos anos 70, o Brasil conquista a nova lei partidária, né, em 79, que permite a criação de novos partidos políticos, e a lei de anistia, que anistia, então, todos aqueles que eram acusados de crimes, chamados crimes políticos, né? Líderes sindicais, movimentos sociais. Só que a lei da anistia no Brasil, ela também anistiou os torturadores.
Então isso é uma crítica que é feita até hoje. É uma lei que anistiou os torturados, mas que anistiou também os torturadores. Então, pessoal, a abertura política ela começa, e os anos 80 são marcados por grandes movimentos da sociedade civil brasileira. O novo sindicalismo no ABC Paulista, o movimento contra a carestia, os novos movimentos sindicais também na área dos professores, o movimento de luta pelos direitos indígenas, a organização dos negros e negras para preparar o centenário da abolição no final dos anos 80. Então são muitos movimentos. A gente costuma dizer que os anos 80, no final da ditadura, principalmente por causa do movimento de luta pelas eleições diretas, as diretas já, foi um momento de efervescência da sociedade civil brasileira. Então esse aí é uma pequena revisão de coisas que a gente estudou aí. Espero que tenha sido úteis. A gente vai fazer algumas atividades ainda para conseguir dar uma consolidada aí nesse saber. Certo, pessoal? Obrigado!